Ok, minha gente, eu falei com vocês que o dia de hoje, Vanderlei está no microfone laranja, hein, Gilberto? Eu falei que o dia de hoje, que amanhã de hoje ia ser tinha muita coisa para se falar. Eu tenho uma sequência de vídeos e fotos e a gente vai comentar tudo isso sobre convenções, aquele momento político. Vanderlei, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos. Antes da gente entrar no assunto de hoje, eu chamei muita atenção sobre a matéria sobre os antigos prefeitos que você está fazendo. E disse que essa matéria ela vai ter uma sequência e que lá na frente nós vamos chegar aos debates, o debate que a TV Diário, que o Diário vai fazer com os candidatos, e que tudo isso vale uma pesquisa, porque você está vendo os antigos prefeitos, vamos chegar no Vinícius e vamos chegar no próximo prefeito. Queria que você explicasse isso sem dizer o evento, quer dizer, o evento vai ser o debates, né? Mas alguma coisa além disso vai acontecer. Opa, tá ligado? Tá ligado? Opa, me dá o abacate. Então, vamos para o abacate. Abacate não, vamos para o microfone azul. Vê se está bonito aí, Gilberto, que há 1 minuto atrás ele estava funcionando. Está bonito? Olá. Bom dia, Hélio, bom dia a todos. Eu comecei a fazer uma pesquisa em 2010. Eu fiz uma palestra sobre os prefeitos de Teresópolis baseado em cima de uma pesquisa superficial e em cima do que havia escrito nos livros, e não havia um livro ainda específico sobre a história política de Teresópolis. E ali eu me interessei, descobri algumas coisas novas para falar nessa palestra, e a partir dali comecei uma pesquisa grande, contando as eleições em Teresópolis. Isso aconteceu, o primeiro volume do livro acabou sendo lançado ano passado, e não coube num livro só. Nós chegamos até 1970, a eleição do Flávio, em 1970, que terminou em 72. Então, agora eu estou nesse volume 2, nós vamos contar a história das eleições de 73 para cá. A eleição de 72, que o Malhaz ganhou, é uma eleição inédita, porque naquela coisa de somar voto ali, das legendas, né, que é o que aconteceu com o golpe de 64, a primeira eleição em 66, quando o Dr. Valdir ganhou, o Valdir fez menos votos que o Malhardes, e o Malhardes perdeu. O Malhardes fez 180 votos a mais do que o Valdir, porque o Valdir tinha um companheiro de chapa, e o Malhardes foi sozinho, porque ele não sabia que somaria os votos. O governo disse que pode ter mais de um candidato partido, mas não disse, vai somar os votos. Não, ele tinha que saber disso. Não, ninguém sabia. Só o governo sabia. E os candidatos do MDB, no caso, que era o segundo partido de uma oposição consentida, foram, na maioria dos lugares, com um candidato só. E aí, interessou depois, tanto que a eleição foi no dia 15 de novembro, e foi no dia 29 de novembro que o Castelo Branco lançou o ato complementar, esclarecendo que os votos dos candidatos somariam, e aqueles candidatos seriam somados. E aqueles candidatos a mais em cada partido seria chamado de candidato de sublegenda. Então a sublegenda surge depois da eleição. E o Malhardes dançou, perdeu a eleição, mesmo tendo sido mais votado. Em 70 ele fez pior. Ele, sabendo já que podia somar os votos, ele arrumou Pedro Hélio para ser o outro candidato da legenda do MDB. E o Malhardes, ele tinha... o Flávio tinha como companheiro de partido, que era a Arena, o Paulinho Nascimento. Os dois fizeram cerca de 5 mil votos cada, Flávio 6, Paulinho 5 e pouco. Quase o Paulinho foi o eleito, então, daquela chapa ali, da chapa do governo. E o Malhardes fez uma votação enorme, maior do que a desses dois aí, do Paulinho e do Flávio, mas o Pedro Hélio só fez 860 votos. Lembra daquela história da Rádio Mundial, né? Porque era uma votação pequena, comparando que os outros três candidatos fizeram votação acima de 5 mil votos. E o Malhardes perdeu a segunda eleição, cara. Aí, quando chega em 72, ele arrumou um companheiro bom de voto para a chapa, para ser o companheiro dele, e aí ele ganha a eleição então, de 72 e vai ser prefeito de 73 a 76. Então, a gente começa esse livro, esse segundo volume, com essa eleição que é muito interessante, porque você imaginar que havia isso, né, de você somar voto, de você dividir a oposição, né, que acabou lá no final, nos anos 80, essa divisão da oposição foi tão ruim que o governador, primeira eleição de governador do estado do Rio de Janeiro, do estado do Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro,
o Moreira Franco, que era o candidato do PDS, depois ele vai ser eleito pelo MDB, pelo PMDB. O Moreira Franco fez 8 mil votos e os outros fizeram 30 e poucos mil votos. Os candidatos da oposição dividida fizeram 4 vezes a votação do Moreira Franco em Teresópolis. Ou seja, é uma prova que essa estratégia não dá certo. Então, contar essa história toda é muito interessante. E eu acabo dando sorte em algumas coisas que eu pretendo fazer. Eu decidi que eu vou lançar esse livro esse ano ainda, esse segundo volume. E resolvi antecipar os capítulos, porque sempre tem um sobrenome que não bate, tem alguém que questiona uma informação, e como é um livro que trabalha muito com memória oral, alguma memória também de imprensa, e a imprensa às vezes dava os resultados que você tinha que conferir, eu estou fazendo também como uma forma de revisão. Eu publico todo sábado uma eleição. Sábado passado agora nós publicamos a eleição de 82, a eleição do Celso, próximo agora, sábado que vem, 88, a eleição do Tricano, e vai culminar que no dia 5 de outubro, véspera da eleição de 2024, nós vamos estar publicando a eleição de 2020, do Vinícius, essa segunda eleição. E aí eu pretendo, já nas semanas seguintes à eleição, inserir nesse livro o capítulo 2024. É uma empreitada e tanto. Então você tem que acompanhar tudo isso, porque tudo isso é o seguinte... tem uma meta. Tá? A nossa meta é o debate que vai acontecer aqui e um outro evento que vai acontecer em Teresópolis, que eu ainda não posso falar sobre ele. Tá? Então acompanhe a trajetória do Diário até as eleições. Acompanhe, porque isso está muito bom. 88 foi uma eleição muito interessante. Todo o trabalho que vamos fazer. Tanto 82 como 88 foram eleições muito interessantes. Essa eleição de 82, na verdade, ela deveria ter ocorrido em 80. O Celso foi eleito para 6 anos, mas o Pedro não. O Pedro cumpriu o mandato de 77 a 82 e o mandato dele acabaria em janeiro, era final de janeiro, aquela época que trocava o governo, em final de janeiro de 81. Cumpriria, então, 4 anos. E quando chegou em setembro de 80, a discussão no Congresso era se prorrogaria ou não o mandato, porque não estava dando tempo de organizar a eleição. Você vê, hoje nós estamos aí 2 meses e meio da eleição, nós temos um processo eleitoral hoje muito mais robusto em termos de organização. Um ano antes de filiação, passou para 6 meses, sim. Depois tem o prazo de desfiliação, de desincompatibilização, tem o prazo das convenções, tem o prazo do início da propaganda, tem a propaganda de rádio, tudo isso está muito mais organizado depois dos anos 80. Então, em setembro de 80, a gente estava discutindo se teria eleição em novembro ou não. E os partidos, porque quanto menos tempo tivesse para as campanhas, era melhor, porque quem tinha o que dizer era a oposição. E a oposição falava em rádio, falava em TV, e o governo não queria que a oposição falasse, não queria dar voz aos candidatos de oposição. Esse Brasil é fantástico. E a história do Brasil é maravilhosa, né? Não só a história local, mas a história nacional, com o bipartidarismo, com a criação dos partidos, logo a partir do fim da Arena e MDB, que virou PDS e PMDB, lá em 79. Então, pesquisar sobre isso é muito divertido. E eu acredito que seja também divertido e esclarecedor para quem for ler esse livro, que sai ainda esse ano. Olha só, minha gente, hoje eu até falei sobre isso, né? Que a gente tem uma meta, então já estamos dentro dela. Até ontem, mas hoje já passam de 120 mil, até ontem nós tínhamos 110 mil visualizações no vídeo pelo Instagram. Eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Eu deveria falar sobre trânsito também, mas se não der tempo eu deixo isso para amanhã. O povo descendo e subindo, o que aconteceu na Serra, de repente não dá para hoje. Justiça confirma a candidatura, já está confirmada a candidatura da chapa Alex Castelar e Davi Serafim. Então, deixa eu ver essa imagem aí, essa matéria, sobre a confirmação da candidatura Alex Castelar e Davi Serafim à Prefeitura de Teresópolis. Está vendo aí uma sequência de fotos. Aí Vanderlei agora pode ir explicando. Se puder jogar para cá, Gilberto, aqui para a gente. Essa sequência de fotos que estão também dentro do site do Diário, Vanderlei. Passei em frente ontem pelas 10h30. Ontem foi velório do Jerônimo Pinto. Ele é membro da maçonaria e da loja maçônica
São Francisco, então eu estive lá no velório dele, passei, tinha bastante gente, em frente à convenção e tal. Eu não consegui ver, seria um espetáculo, e tanto foi a confusão que deu lá, envolvendo dois vereadores, né? Dois vereadores que são do grupo do prefeito e se desentenderam lá. Mas foi um bom evento. Sucesso para o Alex nessa empreitada. O Alex e o Davi Serafim são dois bons amigos, boas pessoas, gente de bem. E aí os vereadores, os candidatos a vereadores, os pré-candidatos, botaram suas faixas lá no local da convenção. Aí deu essa confusão. Pode soltar o áudio. A cidade vai ver a covardia que tu tá fazendo. Isso aqui é um evento. Vá, cidade! Tu quer matar gente? Bota a porta do teu espaço, seu covarde! Tu não é patriota! Você não é PL22! Rapaz! Não pode, não pode. Não, sai de perto, não era nem passar no pé desse cara. Não ia dar bom. Os Bolsonaro que falam que eu sou Bolsonaro, agora quer fazer? Eu sou Bolsonaro, sabe? Eu, hein? Bolsonaro não foi um espaço, Bolsonaro é aproximação. Bolsonaro, isso não é pagodeiro, não. Bagunceiro, vocês que são companheiros do cara, tira o cara, rapaz. Por que vocês trabalham com ele? É você. Mete a mão esquerda, gordinho de porrada, meu parceiro. Tem que ler o voto quebrar. Vai dar merda. Olha como é que ele gosta. Filma ele. Que ele gosta disso. Covarde. Todo mundo podia botar sua história. A cidade vai ver a covardia que tu tá fazendo. Isso aqui é um evento. Vá, cidade. Tu quer botar gente? Bota a porra do teu espaço. Seu covarde. Tu não é patriota. Você não é PL22. Sua taça. Todo mundo podia pôr agora. Mas a minha família vai rodar. Que vai. Falta o fio aqui. Tem mais vídeo, a gente vai mostrar para vocês, mas ali foi o grupo do Amor Laurindo com o grupo do Gustavo Simas, Vanderlei. É complicado. Nós viemos engraçado isso aí. Nós já tivemos 4 convenções, na convenção do BAKE, né, que foi no fim de semana. Convenções com candidaturas majoritárias. Né? Falta o Maurílio e o Júlio Lopes. Tivemos agora no domingo a convenção do PL, a convenção do pré-candidato Alex, e anteriormente tivemos no sábado passado as convenções do Tricano e do Leonardo. É interessante, bom, a do BAKE foi tranquila, foi na Câmara, eles estão lá com uma dúvida com relação a como é que fica a federação que apoia a candidatura, alguns partidos, o partido quer apoiar o PSOL, o PT quer apoiar um candidato, o PV, que é da federação, PV-PT, não está querendo apoiar, então as coisas também, mas tudo na paz, tudo na conversa. O Euclides e o Gilberto estão se entendendo bem lá. E nas duas outras convenções, a do Leonardo no Seron e a do Tricano aqui na Reta, bom, a do Leonardo foi muita gente, aquela quantidade de gente falando, muitas faixas individuais de cada candidato, uma faixa por candidato, né? Muita gente importante, muitas lideranças fortes do Estado. Foi um evento, foi uma festa, de fato, uma festa democrática. Eu passei por lá, você percebe as pessoas na camaradagem, né? Foi um evento muito bacana. E o interessante, cada espaço na quadra tinha uma placa, não tinha 2, 3 placas para cada candidato. A convenção do Tricano, quem eu não estive, mas passei na avenida na hora, parecia um culto de igreja, uma reunião solene com lembranças do governo, conversas agradáveis, um bate-papo entre amigos, né? Foi uma convenção muito controlada, não houve assim exasperação de parte alguma. Os candidatos também não se manifestaram muito, os candidatos a vereador, como se manifestaram na convenção do Leonardo, como se manifestaram na convenção do Alex agora.
Mas o que aconteceu nessa convenção de domingo foi uma coisa assim tá vendo aí, do Tricano também. do Tricano na reta. Foi uma boa convenção, foi uma reunião, né? Uma reunião de amigos. Vamos dizer assim, poucas manifestações de candidatos. Lá na do Léo já teve mais candidatos tomando conta do evento, né? Mas dentro de um processo democrático, de camaradagem, um abraçando no outro, fazendo selfie juntos, 2 candidatos, pré-candidatos fazendo selfie juntos. Então é uma coisa completamente diferente. Agora, isso aí que aconteceu na antiga Casa de Festa Inesquecível, que a gente tem que convencionar, né? Vai continuar sendo inesquecível, negócio de antiga Casa de Festa Inesquecível, né? Não tem nada a ver, né? Na Casa Inesquecível, é uma coisa assim que não faz sentido ter acontecido, porque prova a desorganização de quem organizou a convenção. Uma convenção que você coloca 7 partidos nela, você tem que ter o chefe, o diretor da convenção. Então, deixar um candidato folgado chegar e encher todo o espaço bom que tinha no evento, de placa. Ele não tem problema de dinheiro para fazer faixa, ele faz aquele monte de faixa e domina o espaço. E é uma festa democrática, são mais de 100 candidatos, eu acho que parece que são 135 candidatos na coligação do Alex, que é o maior número de candidatos na majoritária. Então, você ter haveria de ter tido essa preocupação de cada um estabelecer os espaços. Ou então, traga a sua faixa, candidato, que eu vou pendurar. Você não pode deixar o candidato tomar conta da festa. E esse Amós é um folgado, né? Ele chegou cedo e encheu o lugar como se fosse ele o candidato. E uma falta até de respeito muito grande, porque ele está na coligação da chapa do governo, que é a chapa do Alex. E o nome do Alex não tem nenhuma saudação em momento algum, e ele fez uma coisa ainda mais agressiva com os demais candidatos, que é a Beiralinha está com o tal da Amós. A Beiralinha está com o Calé, pô. A Beiralinha é do bairro do Calé, ou a Beiralinha é do Maurício Lopes, entendeu? Então você dizer, só porque você tem uma família, um amigo num bairro, dizer que o bairro está, isso dentro da convenção é muito ruim, é desagregador isso, né? Então esse episódio que aconteceu, que mancha a convenção, podia ter sido evitado se você tivesse o chefe da convenção, o cara que vai dizer o que pode e o que não pode. Certamente que nas convenções do Tricano, na convenção do Leonardo e na convenção do Bake, alguém chegou e alguém ficou com a função de zelar por essa coisa de organização. De onde vai colocar a placa, não pode colocar faixa do muro lá de fora, não pode colar na vidraça, não pode, tem que ter essa organização. Isso é uma desorganização que não cabe e que provoca discórdia. E é uma discórdia ao ponto de alguns candidatos não quererem não terem subido ao palanque para falar. Você chega lá num evento que é democrático, um evento que é para todos os candidatos que estão com aquele candidato a prefeito. E você tem um candidato que é o único que está sendo visto, qualquer foto que você faça, de onde você for fazer a foto, aparece como pano de fundo a placa de um candidato específico. Isso aí é uma desorganização que não poderia se admitir, justamente da candidatura que tem mais potencial de recurso, né? Deixa eu te passar aqui umas explicações que estão chegando para a gente aqui, o pessoal lá do jornalismo trabalhando. A Inesquecível tem novo endereço. Aliás, a gente já foi lá. Tá certo. Hoje é um terreno vazio. É que ali, naquele ponto, ele ficou como se fosse ali a Inesquecível. Né? Exato. Aquele imóvel ali parece que não está sendo. Não é uma casa de festa mais, né? É um local que foi uma casa de festa. É lá onde nós fomos, lá na subida da Serra de Petrópolis. Lá perto do Vale do Eucalipto, uma grande casa de festa do Marcondes lá, muito bacana. São 132 candidatos a vereador. O Amós já foi denunciado pelo uso do Pedrão por uma questão pessoal. Os alunos. Ele mandou os alunos limparem o Pedrão. Ainda lembro disso. Foi denunciado por usar a imagem de uma lanchonete ameaçando uma ex-assessora. Foi denunciado por colocar dezenas de faixas em locais públicos. Inclusive uma faixa para as mães lá em Pimenteiras. Não, uma faixa não. Ele encheu a cidade com mais de 30 faixas, uma cidade inteira, com faixas em cima de mobiliário urbano e em cima de prédios públicos, né? Isso aí isso é propaganda extemporânea. E tem um agravante nisso, porque ele, inclusive, algumas faixas, inclusive, afetavam a sinalização de trânsito, tanto que as faixas que ele colocou em homenagem às mães ali na rodovia para Petrópolis, a polícia rodoviária retirou umas 4 ou 5 faixas que ele colocou ao longo da avenida, de uma estrada federal. Então, ou seja, e a prefeitura não tomou nenhuma providência, e a Câmara fez um procedimento de pedido de informações à prefeitura para saber que providência tomou contra aquele ato
equivocado do candidato, e também não teve resposta até agora, ou não teve uma resposta plausível. Então, ou seja, era de se esperar que esse folgado fizesse a mesma coisa na convenção. Então, não foi falta de aviso, né? Era para as pessoas que organizaram a comissão eram para saber que tem entre eles uma pessoa folgada que é capaz disso, porque é uma falta de educação muito grande. Todos os candidatos, são 130 candidatos, se fosse colocar cada candidato e levar uma faixa, não caberia naquele espaço. Tinha que alugar um campo de futebol, um espaço maior. Porque né? seriam 134 candidatos, mais as faixas que são da majoritária. Né? Então, ou seja, deveriam ter previsto que teria essa confusão. E a confusão ficou de bom tamanho, que ficou, parece que só nos palavrões, nas ameaças de vou te quebrar, ou então em alguma bicuda que alguém levou ali, uns empurrões. Podia ter acontecido coisa pior, porque você está falando com pessoas que estão no poder. É diferente de quem está com expectativa de poder. Né? A gente tem outro vídeo, tem um outro vídeo aí, não tem? Ó? Não tem? Só tem esse? Mas não tem um que a gente juntou os vídeos. Que os vídeos, na verdade, eram um vídeo só que foi separando, que são tantos palavrões e tantas agressões que ele vem ao longo. Então, os vídeos que viralizaram foi um que ficou mais curto, com menos de 1 minuto, onde pega o vou te quebrar, você é isso, você é aquilo, você é muito bonito, essas coisas que o pessoal fala quando está exaltado. Então, realmente foi... Mas, olha, isso aí é uma vergonha para a convenção. É uma vergonha para a política de Teresópolis. Porque isso aí é o novo, tá? Não é política velha, não. Não, e são os novos políticos. São os novos políticos. Essa gente aí é que entrou na política agora 4 anos atrás. E já está fazendo isso para não sair. E está fazendo isso com estrutura de poder público, de dinheiro público, né? Que você vê que todos aí são candidatos, a maioria desses candidatos a vereador são bancados são originários da máquina, né? Ou então são de aliados do prefeito. Esse vereador que causou confusão, ele é o preposto do esporte em Teresópolis. O outro vereador, ele é o que foi atingido ali, o Simas, ele era secretário até pouco tempo e entrou alguém do interesse dele no local dele, na pasta que ele ocupava. Ou seja, é um arranjo do governo isso aí. Então isso reflete, e isso reflete bem o que é esse governo do Novo, né? É o Novo fazendo um feio bem velho, né? Do Novo, você está dizendo? Da nova política, né? Da nova isso política, aí é coisa né? muito feia. Olha, né, o pessoal cara? vai participando aqui com a gente, né? Muita gente participando, mas não dá tempo de eu ler todo mundo, não, que a gente já está assim, na reta final do programa. 10h45. Eu tenho comercial agora, Gilberto? Então, mete um comercial, aí eu volto com o Vanderlei, a gente já falando quem são, até agora confirmados pré-candidatos.